Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Eu sou Eliana, participo da Casa Espírita Esperança em Cristo. E hoje estou aqui novamente, para a gente poder estar refletindo, conversando a respeito do tema sobre o perdão. Então, vamos iniciar pedindo a Deus, nosso Pai, que possa estar nos abençoando e trazendo toda a paz, toda a tranquilidade, para que nós possamos absorver todo o aprendizado, toda essa dinâmica do perdão, que é tão importante para a vida de cada um de nós. Então, Senhor Deus, nosso Pai, Pai de amor e de misericórdia, estamos aqui, Senhor, iniciando esta tarefa, que possamos, Senhor, estar entendendo o como é importante estabelecermos o perdão em nossas vidas, para que possamos viver plenamente a nossa encarnação. Para isso, nós temos o amigo Jesus, temos os nossos espíritos protetores, temos toda uma falange de luz a nos iluminar, trazendo toda esta paz e esta tranquilidade, para que possamos juntos estarmos discursando sobre este tema tão importante em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, a palestra sobre o perdão, ela me fez refletir numa pergunta. E essa pergunta, eu sei que ela tem um caráter, assim, muito complicado. Porque você é capaz de perdoar alguém que assassinou o seu filho? Então, quando eu pensei na palestra, nesse estudo, porque a gente está fazendo aqui um estudo, isso me veio à mente. Porque se eu vou falar, se eu estou estudando, se eu vou discursar sobre esse tema, eu tenho que pensar nesse perdão que, para mim, vai corresponder um ápice. O ápice do perdão é eu desenvolver esse ato para alguém que me causou um mal tão grande, a ponto de assassinar um ente querido meu, um filho, um pai, uma mãe, um marido, um amigo. Mas também consigo já entender que cada um de nós vai fazer as suas reflexões a respeito desse assunto, baseado ainda naquilo que a gente tem, baseado ainda nos nossos sentimentos, baseado ainda no nosso temperamento. Porque cada um de nós tem uma bagagem, e essa bagagem é que vai estar estabelecendo o que eu ainda penso sobre isso. Por quê? Porque essa reflexão, ela vai mostrar que nós ainda temos um coração e uma mente instáveis. Nós somos ainda seres inquietos, turbulentos, vacilantes e muitas das vezes insubmissos à vontade. Então, para eu estar fazendo estas reflexões, eu tenho que entender que eu estou ainda neste patamar, eu ainda estou nesta condição. E que muitas das vezes pensar nesse perdão de forma tão abrangente, a ponto de estar fornecendo perdão para aquele que assassinou um ente meu, eu ainda preciso estar trabalhando muito isso dentro de mim. E a gente entende, cada um tem esse grau de desenvolvimento. Alguns já são capazes, alguns, outros não. E a gente entende e a gente respeita o posicionamento de cada um. Por quê? Esse nosso coração e essa nossa mente, ela ainda não está plenamente disciplinada pelo fortalecimento da vontade. Nós ainda não somos senhores de nós mesmos. Muitas vezes somos movidos ainda pelos nossos instintos,
por uma vontade ainda não disciplinada, ao sabor do vento, das situações e das circunstâncias. Então, nessa condição de eternos aprendizes, porque esta é a nossa condição neste planeta, de provas e expiações. Somos ainda aprendizes, estamos iniciando o nosso processo de aprendizagem. Por isso precisamos hoje estar falando do perdão, porque ele envolve a nossa vida. O perdão, ele é um ato consciente, de eu abrir mão do ressentimento, de eu abrir mão do desejo de vingança contra alguém que, de alguma forma, me causou um mal. Mas ele precisa ser esse ato consciente, para que eu possa estar entendendo toda essa dinâmica. Então, nessa condição, quando eu estabeleço isso para a minha vida, eu vou entendendo que esse ato de perdoar, ele é um ato libertador, pois ele vai me auxiliar no meu psiquismo, na minha mente, de forma que eu possa estar mais tranquilo, mas também ele vai repercutir no meu físico, pois ele vai aliviar estresse, ele vai reduzir pressão, ele vai fortalecer o sistema imunológico. Então, quando eu entendo que perdoar é uma mudança de sentimento, uma mudança de atitude em relação à ofensa, onde eu quero estabelecer uma vontade já de desejar o bem do agressor, ou pelo menos não desejar o mal a esse agressor. Por isso que nós falamos logo no início, cada um está num nível de desenvolvimento, de progresso. E aí eu vou entender que dentro da doutrina espírita existe o Código Penal da Vida Futura. Essa lei divina, ela está alicerçada em 3 pilares. E esses pilares é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, quanto mais esclarecido nós nos tornamos, principalmente com a doutrina espírita, que nos dá estes esclarecimentos, que me faz entender que eu preciso estar desenvolvendo esses 3 alicerces. E isso nos torna cada vez mais responsáveis pela nossa conduta. O Espiritismo me mostra que a liberdade ela tem que ser disciplinada pelo parâmetro da responsabilidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, meus irmãos, toda falta cometida, ela acarreta uma dívida. E essa dívida ela tem que ser paga. Ela precisa ser paga nessa existência ou nas outras existências, porque somos seres imortais, somos seres reencarnatórios, então temos várias encarnações para estar saldando essa dívida, porque eu entendo que todas as existências são solidárias, uma com as outras. Então, o que eu acarreto hoje, eu tenho que estar estabelecendo numa outra encarnação futura a quitação daquele débito. Então, nessa condição, eu vou entender que o espírito sofre as consequências das suas imperfeições, tanto na vida espiritual como na vida corporal. Eu já tenho esse entendimento.
Eu já preciso estar estabelecendo a minha vida dentro desse parâmetro que a doutrina espírita coloca, onde eu vou entender que qualquer movimento da minha alma no bem corresponde a um progresso. Pode ser ele, da forma que for, aquele irmão que está no mal, causando todo tipo de mal. Mas se ele se arrepende, ele vai expiar e vai reparar, e ele está nesse processo que eu também estou, de progresso, de evolução, de conscientização. Então, todo o mal, ele pode vir carregado do amor para reverter a situação. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, o arrependimento é o primeiro passo neste aperfeiçoamento, para que eu me conscientize de que não devo mais fazer isso. É conscientização, porque muitas das vezes, no calor de uma discussão, no calor de uma situação, de um relacionamento, eu faço coisas que depois eu me arrependo. Por que falei daquela forma? Por que agi daquele jeito? Por que usei aquela ferramenta que trouxe tanto destempero e tanta agressividade? Por que eu disparei aquele projétil no meu irmão? Movido por uma ira, movido por um rancor, por um ressentimento. Eu preciso estar estabelecendo esse modo para que eu possa estar aprendendo com estes meus erros, com essas minhas dificuldades. O arrependimento, ele corresponde a abrir mão da rebeldia. E como somos seres rebeldes, ele vai nos ajudar a suavizar as dores da expiação, porque ele pode vir carregada da esperança de que não sou um eterno espírito maléfico, que tenho esperança, que posso mudar a minha atitude, que posso fazer de novo, transformar aquela minha conduta numa ação melhor. Então, a expiação, ela tem a ver com esse momento afetivo e emocional em que eu cometo dano. Tudo interligado. Nós não somos seres enquadrilhados em partes. Nós somos esse elo, nós somos esse conjunto entre o emocional e o afetivo, entre o físico, entre tudo, somos esse conjunto, somos essa totalidade. Então, eu tenho que estar prestando atenção nessas minhas situações para que eu possa mudar o meu cenário. Porque quando eu causo o prejuízo, dói, mas dói no outro. E muitas das vezes, pelo meu egoísmo, pela minha forma ainda orgulhosa, eu não sinto. Aquilo que eu falei, que aquela maneira de agir, que aquela atitude causou a dor. Mas causou a dor no outro. E muitas vezes eu não enxergo essa dor, eu não quero ver, eu não quero tomar conhecimento. Mas e quando sou eu que sofro este prejuízo? Também dói? Aí eu mudo o cenário, aí eu mudo o referencial, porque a dor em mim, ela é latente, e eu grito, eu esperneio, eu não quero. Eu tenho ódio daquele que me causou a dor. Então é isso que eu tenho que estar pensando, porque eu preciso compreender a finalidade do perdão na minha vida. Então, quando você está espiando, está sofrendo, está passando pela dificuldade, a gente começa a pensar
que o bem tem que ser para todos, que o bem não é só para mim, não é só para os meus. Eu tenho que ampliar esse sentido para que amenize meu sofrimento e que eu aprenda com aquela dor. Então, a expiação, ela vai consistir para cada um de nós num sofrimento físico e moral. Com qual objetivo? Para que eu me torne mais amoroso, para que eu me torne mais compreensivo e sinta compaixão. Compaixão de ver a dor do outro, porque eu vejo a dor do outro, eu tenho que me ver também inserido naquele contexto, naquela dor, porque muitas das vezes foi eu que causei aquela situação. E a reparação, meus irmãos? A reparação, ela tem a capacidade de anular o efeito. Ela tem a capacidade de destruir a causa. Então, olha a importância de reparar a situação. A situação onde eu começo a estabelecer que isso é necessário para eu desenvolver o perdão. Porque eu vou entender que a lei divina, ela é educativa. A lei divina não é punitiva. Então, ela estabelece o arrependimento, a expiação e a reparação. Agora, eu entendo que perdoar não é esquecer o mal. Eu ainda faço parte dessa categoria de espírito imperfeito. Então, muitas das vezes, eu perdoo, mas não esqueço aquilo que aquele ente, que aquela pessoa me causou. Mas eu entendo também que perdoar não corrige aquele que ofendeu, porque muitas das vezes ele ainda continua naquele propósito. Mas eu entendo que estamos em processo de evolução. E cada um está de acordo com o seu grau de entendimento, com o seu grau de aperfeiçoamento. Então, o objetivo do perdão é nos curar do ódio, é nos curar desta mágoa, deste ressentimento, porque esse sentimento destrói. São sentimentos destrutivos, que têm a capacidade de nos destruir mais do que a ofensa recebida. Então, meus irmãos, eu preciso estar compreendendo que o perdão, às vezes, não vai mudar as circunstâncias, mas ele vai garantir que o mal cesse e que eu caminhe livremente sem aquela mágoa, sem aquele rancor e sem aquele ódio. Então, meus irmãos, eu preciso entender que é na reparação é que nós somos colocados na família. É na família que a gente estabelece essa condição. É naquele cadinho, é junto com aqueles que eu tenho que reparar aquele mal. Então, eu vou entender que esses credores que eu recebo na família é uma chance para que eu possa saldar dívidas que eu contraí nesta encarnação ou em encarnações passadas.
Então, a reparação ela vai consistir em eu tentar fazer o bem àqueles que por acaso me fizeram mal, porque aí eu tenho o véu do esquecimento. E isso é misericórdia divina, que estabelece em cada um de nós essa premissa para que a gente possa desenvolver junto da família aqueles amores que numa encarnação anterior pode ter me causado muitos malefícios, mas eu venho velada para que eu possa aprender a amar. Porque o amor, ele cobre essa multidão de pecados. E o amor, ele tem que vir carregado neste perdão. Então, meus irmãos, quando eu perdoo, eu tenho uma sensação de leveza, eu tenho tranquilidade. Isso me traz uma saúde física e mental. Então, neste sentido, essa conquista, ela tem que estar alicerçada no processo de que perdoar tem mais a ver comigo do que com a pessoa a ser perdoada. Porque, como nós já falamos, muitas das vezes, aquela pessoa não aceita o perdão. Mas aí eu entrego a Deus, porque eu preciso libertar-me. Mas se ela não tem ainda esse discernimento, aí é aquisição no tempo. São aquisições que nós vamos fazendo no tempo de cada um. Então, nesse sentido, eu vou trabalhando este perdão em mim, que esse ato vai me libertar do vínculo com o outro. E muitas das vezes esse vínculo se torna tão tenaz que ele é estabelecido nesse mundo espiritual com os nossos obsessores. Porque esse vínculo fica tão tenaz, tão ligado, tão colado, e que ele vai para o plano espiritual, carregado desse ressentimento, desse ódio, dessa mágoa, e se vincula em várias encarnações. Então, eu entendendo que esse outro pode não aceitar o meu pedido de perdão, porque pode se sentir tão ofendido, e ele pode ficar naquela condição de não me perdoar. Mas esse perdão, ele tem a ver comigo. É eu comigo mesma, e dirijo para o outro essa possibilidade. Então, esse meu perdão, ele tem que vir carregado de amor, de conotação moral, para que eu possa transformar e me redimir, com o intuito de dissipar mágoas. Então, esse perdão, ele vai envolver reparação ao cessar o ressentimento que eu tenho contra o outro, e muitas das vezes contra mim mesmo. E aí eu tenho que estabelecer o auto-perdão. Quando eu, ainda movido por uma ofensa, por um erro, por um fracasso, fico imersa em culpas. Eu tenho que estar estabelecendo para mim também esse auto-perdão. De entender que naquele momento, aquela era a solução que eu encontrei para determinado problema. Mas que hoje, com melhores conhecimentos, com mais esclarecimento, eu vejo que ainda foi equivocada. Então, perdoar não significa fechar os olhos aos nossos erros e aos erros do outro. Significa nos livrarmos desta culpa, desta ofensa,
que vai corresponder à dívida que precisa ser ressarcida. Então, esse processo mental, ele visa a eliminação de qualquer sentimento de raiva, sentimento de rancor por determinadas pessoas, pois temos essa capacidade de desenvolver em nós sentimentos negativos quando estamos envolvidos em atos conflitantes, porque somos ainda seres instáveis, inquietantes, vacilantes, e na maioria das vezes fazemos escolhas equivocadas. Ao perdoar, eu reconheço o dano que causei. Eu tenho que estar ciente do que fiz, para que eu possa desfazer este ressentimento. E aí tem uma passagem de Jesus que ele fala de dar o outro lado da face. E de que outro lado da face Jesus fala para nós? Porque muitas das vezes eu, lidando com o outro, eu sei das fragilidades dele. E aí eu toco naquele ponto onde ele tem, onde é mais vulnerável para ele, onde ele tem os seus melindres, onde vai causar dor. Então, quantas das vezes eu dou uma face para aquele outro que faz exacerbar nele a ira, o ódio, a raiva, o ressentimento. E eu, numa condição de deboche, de cinismo, falo, não entendo por que você está desse jeito, por quê? Mas eu entendo, eu sei a fragilidade daquele outro. Então, quando Jesus fala, dê a outra face, é eu entender que qual é o meu comportamento que eu faço para o outro, que faz exacerbar nele a violência, a agressividade, o ódio, o rancor. É eu estudar a minha atitude para que eu reverta em condições melhores, em condições mais amorosas, em condições para que eu possa evitar esse dano, evitar essas condições que vai trazendo tanto desacerto dentro da família. Então, eu tenho que entender e olhar esse outro na sua totalidade, percebendo suas virtudes, o que o outro tem. E muitas das vezes eu não consigo ver, porque estou mergulhado tanto nas minhas questões de raiva, ódio, rancor, e não vejo que ele tem virtudes, só vejo aquele lado negativo. Não vejo que ele tem fragilidades, aquelas fragilidades também estão em mim. Então, eu tenho que compreender que esta é a forma para que eu possa estar trocando esse cenário para uma condição mais amorosa, mais compreensiva, tomando decisões melhores, para que eu não cometa tantos erros, para que eu não cometa tantas falhas. Então, eu preciso, nesse processo, estabelecer o espírito imortal que eu sou e que almejo alcançar a perfeição, como o outro também quer alcançar para ele a mesma perfeição. Então, eu começo a desenvolver a empatia nesta relação, a ver as suas dificuldades, as dificuldades do outro, também como minhas dificuldades, para que esse relacionamento se torne melhor, mais compreensivo, de forma que a gente possa estar trabalhando melhor, entendendo, se ajustando melhor. Então, meus irmãos, eu busco acreditar no outro, porque muitas das vezes as nossas relações é de total descrédito.
com o outro. E eu tenho que aprender a ouvir melhor, a colocar toda a atenção nessa escuta, para que eu evite o julgamento, para que eu evite fazer uma interpretação precipitada do outro. Porque muitas das vezes aquela escuta, eu já estou ali interpretando de maneira tão precipitada, de maneira tão equivocada, porque eu não dou nem chance do outro terminar a sua fala, e eu estou julgando, já estou condenando, já estou dando sentença. Então, meus irmãos, eu preciso que essa escuta, ela venha carregada de compreensão, para que ela evite esses sentimentos de ódio, mágoa e rancor. Então, eu preciso estar estabelecendo nessa minha relação o arrependimento, entender que a minha ação, muitas das vezes, causa o desentendimento. E essa reflexão, ela vai propiciar o perdão. E também aprendo, quando eu desenvolvo o perdão, que eu não tenho que esperar nada em troca. Eu não tenho que ficar esperando o reconhecimento do outro, a gratidão do outro, porque muitas das vezes não vem. E aí eu me frustro. Então, eu preciso compreender que muitas das vezes aquele que foi ofendido, ele não vai estabelecer isso tão prontamente, tão rapidamente, de reconhecer. Nessa busca, nessa situação, eu preciso me libertar deste passado, desse passado que me aprisiona, que me cristaliza, que não me permite que eu vá ao encontro do outro, e nem ao encontro de mim mesma, e reforça um comportamento atávico, onde eu fico preso a situações, a melindres, a sofrimento, a dores. Então, eu preciso superar esses obstáculos que a vida me impondo e curar-me. Desejar o bem a esses meus inimigos. Trabalhar o orgulho. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, vem falando para nós, bem-aventurados misericordiosos. Então, no tópico, perdoai, para que Deus vos perdoe. A gente fala isso no Pai Nosso. Então, eu preciso entender que essa via, ela é de mão dupla. E aí tem uma passagem quando Pedro fala para Jesus, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? E Pedro fala, até 7 vezes? Mas Jesus, na sua amorosidade, na sua compreensão, entendendo que ainda somos esses espíritos imperfeitos, mas que estamos aí em via da nossa evolução, ele diz, não vos digo que perdoará até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E essa conta, meus irmãos, é de 490, o mesmo pecado, a mesma ofensa. Sou capaz de fazer isso? De estar perdoando 490 vezes a mesma situação, a mesma circunstância, a mesma ofensa? É reflexão o tempo inteiro. E aí tem no capítulo 18, em Mateus, a seguinte questão: reconciliai-vos com os adversários.
Reconciliai-vos, pois, o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho. Então, enquanto eu estou nessa lida, enquanto eu estou aqui, é oportunidade o tempo inteiro para eu reverter situações, reverter mazelas, dores, sofrimentos, angústias que vou contraindo ao longo da minha encarnação. Eu preciso nortear a minha jornada com Jesus no leme, com Jesus nesta meta, nesta direção, para eu compor uma vida mais feliz, irmãos, porque vemos tantas infelicidades, tantos agravos, tantas discussões, tantas intolerâncias. E esse convite de Jesus é feito o tempo todo para nós. Ele faz esse convite quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e desanimados. Todos vós que estão sobrecarregados. Vinde a mim. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Tomai sobre vós o jugo que é suave, e o meu fardo que é leve, e acharei descanso para a vossa alma. Olha o convite que Jesus estabelece para cada um de nós, na nossa jornada evolutiva. Então, eu tenho que fazer o perdão, eu não estou sozinho, eu tenho a Jesus como meta a me auxiliar e a me fazer esse convite de que ele está comigo, mas que essa luta, que essa cruz é minha, e que é eu que tenho que resolver, mas com a fortaleza dele, com o apoio de Jesus. Então, meus irmãos, isso tem que ter significado para cada um de nós, nesse nosso processo de aprendizado, de evolução. Então, diante da incompreensão, diante da ingratidão, da desilusão, da decepção, da dificuldade, da perseguição, nada pode tirar a paz daquele que tem o coração consagrado no amor do Cristo. Então, eu posso estar passando pelas piores dificuldades, por todas essas mazelas da incompreensão, da ingratidão, da decepção, dor, da aflição, mas se eu tenho o meu coração consagrado no amor do Cristo, o Cristo como leme, o Cristo como objetivo, nada vai tirar a paz. Temos que ser fiel a esses valores, porque esses valores são eternos, porque esses valores nos enriquecem mediante as dores, mediante as dificuldades, para que eu tenha mais ânimo, para que eu tenha mais força, para que eu tenha mais confiança. Porque quando essas dores chegarem, e elas chegam a todo instante na nossa vida, eu erga-me com meu joelho desconjuntado, mas erga-me, confiando que Jesus é a meta. Então, quando Jesus nos procura, e ele nos procura a todo o momento, e nós recalcitramos, ou seja, continuamos revoltados no ódio, na paixão, no orgulho, na revolta, nos fechamos para as novas experiências que a vida vai nos impondo. E aí isso nos lembra Saulo na estrada de Damasco,
perseguindo os cristãos, perseguindo Ananias. E aí ele vê, deslumbra a luz naquela estrada de Damasco, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí eu tenho que colocar essa mesma premissa na minha vida. E Jesus fala para mim: Eliana, Eliana, por que me persegues? E aí eu entendo que eu persigo Jesus quando eu fico envolta na revolta, na rebeldia, nesses conflitos, quando eu não quero deslumbrar a luz que vem do alto, quando eu não quero ver todo esse potencial dessa iluminação que Jesus traz para a minha vida, e fico mergulhada no ódio, na revolta, na ira, no rancor. Eu persigo Jesus, meus irmãos. Perseguimos Jesus com esses nossos comportamentos. Precisamos ascender. Precisamos transformar nossa vida em vidas melhores, em condições melhores. E isso eu já entendo também, que demanda esforço, demanda de mim todo um processo para que eu possa esvaziar-me de preconceitos, de ideias cristalizadas, de hábitos arraigados, que eu não quero transformar, de mágoas que eu não quero olhar. Agindo desta maneira, eu não abro espaço para o perdão, e eu não colho os valores sublimes. Eu não renovo esse meu íntimo. Eu não me renovo e não crio o ambiente propício para desenvolver o perdão. São essas as reflexões que precisamos entender para que eu saia melhor desse meu processo da encarnação, dessa possibilidade, dessa oportunidade. E finalizando, meu irmão, eu vou lembrar aqui aquela passagem que Jesus se encaminha para o barco, que ele anda sobre as ondas. E olha como os ensinamentos de Jesus precisam ser colocados no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, Jesus, depois de pregar, os discípulos estavam no barco, no mar. Então, Jesus se encaminha sobre as ondas, se encaminha sobre o mar. E como já está na penumbra, como já está escurecendo, os discípulos, quando veem aquela imagem, eles se assustam, acham que aquilo é um fantasma, e gritam, pedem socorro. E aí, Jesus amorosamente se identifica aos seus discípulos, que era ele que estava ali naquele momento. E aí o Pedro, aquele pescador, aquele homem rude, aquele homem difícil, que somos nós, na figura de Pedro, ainda com esses nossos comportamentos, com esses nossos preconceitos, com essas nossas ideias ainda arraigadas em preconceitos, em conduta ainda totalmente equivocada, que causa para cada um de nós tão mal. Aí Pedro fala: Senhor, eu posso ir até ti? E Jesus, a todo momento, fazendo convite para todos nós, fala: venha, Pedro, venha, Eliana, venha, Jeque, venha todos a mim, porque eu vos aliviarei. E aí Pedro
sai do barco e anda sobre aquelas ondas, sobre aquele mar, sobre aquelas intempéries, sobre todo aquele movimento revolto do mar. Mas enquanto Pedro tem o olhar fixo em Jesus, na meta, naquele espírito puro que Jesus, Deus, enviou para cada um de nós, o espírito perfeito. Então, quando Pedro tem aquele olhar fixo em Jesus, ele não vê essas intempéries, ele não vê aquele vento, ele não vê aquelas ondas, ele não percebe. E assim somos nós, quando estamos nessa meta, nesse guia, nesse modelo, nessa direção. Temos, sim, os intempéries que acontecem com todos nós, as dificuldades, mas não ficamos presos, porque não temos as dores, mas não ficamos no desespero. Então, quando Pedro caminha sobre as ondas, ele passadas, assim como nós. Mas no momento que Pedro desvia o olhar de Jesus, ele mergulha nas profundezas da água. Assim somos cada um de nós, meus irmãos. Quando desviamos o olhar de Jesus, quando perdemos esse foco, quando perdemos essa meta, quando perdemos esse objetivo, mergulhamos nas profundezas de nós mesmos, das nossas dores, dos nossos desesperos, das nossas angústias. Mas o convite é feito a todo momento por Jesus. E Pedro grita, Senhor, me ajude, e nós gritamos, Senhor, me acode. Nesse meu desespero, nessa minha angústia, nessa minha agonia. E Jesus estende a mão, meus irmãos. E aí ele fala, homens de pouca fé. Somos esses homens ainda de pouca fé. E aí ele faz o seguinte questionamento. Por que duvidais? Por que a gente duvida? Por que a gente ainda duvida desse ser puro que habitou, que trouxe amor, que trouxe ensinamentos, que trouxe evangelho de luz e de libertação, e que ainda rogou ao nosso Pai para que enviasse o Consolador? Por que duvidaste? Então, meus irmãos, é essa a reflexão que eu consegui internalizar desse estudo de hoje. Iniciamos com uma pergunta complicada, difícil de uma resposta, que alguns já conseguem fazer esse perdão de forma a perdoar aquele que tirou a vida de seu filho. Outros não. Mas o importante é que a gente confie. Confie na espiritualidade, confie em Jesus, confie em Deus, que não nos desampara um instante, que a todo momento envia os seus emissários para nos ajudar, que nos coloca em família para nos ajustarmos. Meus irmãos queridos, que Jesus envolva cada um de nós, trazendo muita paz. Paz em Jesus.